10. A visão do ocultista sobre o éter de luz. Embora todos os 4 éteres tenham um trabalho a fazer em todas as partes do organismo vivo, cada éter tem uma atividade especial a desempenhar. O éter químico é a avenida das forças concernentes à formação e nutrição de todo o corpo. Porém, o seu campo especial de ação é a estrutura óssea ou esqueleto. O éter de vida promove as atividades de crescimento e de perpetuação das espécies. Sua área especial está no sangue e em outros líquidos do corpo, no sistema gerador e nas glândulas endócrinas. O éter de luz é a avenida das forças cósmicas relacionadas com a luz solar, a cor e o calor, todos consideravelmente importantes em nossa evolução. Entretanto, a sua área especial de ação é o sistema nervoso, tanto o voluntário como o simpático. A glândula pineal e o cérebro como um todo são o assento do espírito humano, ego. O cérebro é a grande central, recebendo e coordenando o centro do sistema nervoso, organizando todas as sensações à medida que são enviadas pelos órgãos dos sentidos através dos nervos. Dissemos em nosso último capítulo que se pensa que o minúsculo corpo talâmico poderia ter sido o cérebro original e que os instintos e os poderes psíquicos ainda tenham aí um foco, ao passo que o cérebro superior governa toda a evolução posterior dos poderes sensoriais. Novamente verificamos que o éter de vida especializa o fluido solar que atua como a eletricidade do sistema nervoso. Max Hendon acrescenta que, além disso, o éter de luz transmite a força motriz ao longo de vários nervos, o que proporciona ao ego meios de movimentar o corpo. A força motriz não é a mesma que a energia de vida envolvida no crescimento e na perpetuação das espécies, embora brote da mesma raiz primordial. Notemos que o fluido solar também circula nas plantas, as quais já possuem um sistema nervoso rudimentar e, portanto, um início de percepção sensorial. A física moderna oferece algum esclarecimento a respeito destes tópicos, afirmando que o fóton, unidade do espectro eletromagnético, por si próprio não tem carga, embora carregue energia eletromagnética. Os fótons comentados nas lições sobre o éter de luz pertencem somente àquela faixa do espectro eletromagnético que conhecemos como a nossa luz solar. O espectro eletromagnético estende-se tanto acima como abaixo dessa faixa. Já mencionamos a operação do fogo cósmico no éter de luz. O ego humano é parte desse fogo e suas energias atuam por meio do éter de luz, não como uma parte do complexo de raça, e sim como um espírito individual, desejoso e pensante, capacitado a elaborar o seu próprio destino. Max Hendon diz que o ego opera particularmente no calor do sangue. Afirma-se no conceito Rosa Cruz do Cosmos o seguinte: as forças que atuam pelo polo positivo, isto é, do éter de luz, são as que geram o calor do sangue nas espécies mais elevadas dos animais e do ser humano, convertendo-os em fontes individuais de calor. Essas forças também circulam o sangue. Aos 21 anos de idade, quando a mente nasce, despoja-se do seu envoltório. O ego assume o completo controle de seus corpos e o calor do sangue, que na adolescência era muitas vezes superaquecido, agora mantém-se ao redor de 37 graus centígrados.
Este calor do sangue é necessário para manter a consciência do ego no corpo. Se a temperatura sanguínea baixar muito ou elevar-se além dessa faixa, o ego vê-se forçado a sair do corpo, ocorrendo os estados que reconhecemos como sono, coma ou morte. O fogo do ego é o fogo do alquimista que, no seu devido tempo, cria o corpo de diamante do adepto. Nos animais de sangue frio, somente a circulação do sangue é ativada através do polo positivo do éter de luz e não há necessidade de calor. Nas plantas, as forças que atuam pelo polo positivo do éter de luz circulam na seiva e estão mais relacionadas com o calor do sol do que com a sua luz. Através da investigação moderna, ficou demonstrado que no solstício de dezembro, no hemisfério norte, mesmo naquelas regiões em que a neve e gelo cobrem a terra, a leve mudança das forças etéricas ocorrida quando o Sol começa a dirigir-se para o norte após a sua mais longa declinação austral, causa o despertar das árvores e a movimentação da seiva na profundidade de todos os troncos de suas raízes. E o calor cósmico adormecido no polo positivo do éter de luz que impulsiona esse despertar. As forças que atuam pelo polo negativo do éter de luz são aquelas que operam por meio dos sentidos, manifestando-se como funções passivas da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato. São também as que constroem os olhos e os nutrem. Conceito Rosa Cruz do cosmos. Para os sentidos etéricos, as várias cores estão atualmente tão tangíveis como visíveis, e alguns investigadores ocultos declaram que todas as outras sensações têm uma correlação com a luz e com a cor. Os diferentes comprimentos de onda de cor no raio da luz solar podem ser sentidos, assim como uma diferença de qualidade pode ser percebida. Crianças cegas podem algumas vezes diferenciar cores, embora não as vejam. Alguns físicos falam de uma visão facial desenvolvida por essas crianças, mas há mais de 40 anos atrás, o Dr. Julius Homans demonstrou, relatando em seu livro Visão Sem Olhos, 1920, atualmente esgotado, que muitas áreas da pele poderiam ser usadas para a percepção visual. Para ele, áreas como a fronte, as têmporas, as maçãs do rosto, o peito e as mãos eram especialmente sensíveis à luz. Embriologistas também confirmam que quase todas as partes da pele de um embrião podem ser usadas para a formação dos olhos. O Dr. Homans explicou isto ao dizer que a pele é guarnecida por pequenas células chamadas óceles, as quais realmente assemelham-se a olhos em miniaturas. Os ocultistas afirmam que onde quer que o éter de luz esteja presente, qualquer organismo vivente sempre desenvolverá a percepção sensorial, especialmente a percepção da luz em alguma forma de estrutura ocular. As forças que operam ao longo do polo negativo do éter de luz são aquelas que depositam a clorofila e as cores nas flores. Assim, todas as cores nos reinos da natureza são depositadas por intermédio das forças que operam no polo negativo do éter de luz. Como sabemos agora que a luz não é meramente ondas em um éter, mas consiste também de verdadeiras partículas
como pacotes de energias chamados fótons, encontramos-nos na posição de ver que existe uma substância definida e real que as forças da natureza podem usar e manejar nesta operação de depositar a cor. Estas forças da natureza incluem as fadas, os seres angelicais e o ego humano. Como o éter de luz é a avenida para as forças que promovem a percepção sensorial, especialmente as dos olhos, é natural que a primeira experiência do estudante com a visão etérica relacione-se com os fenômenos deste éter. Em geral, ele percebe primeiro uma espécie de névoa azulada ou teia, que parece preencher o espaço e que ocorre muitíssimas vezes na penumbra de um aposento mais claro, digamos, num corredor. A percepção desta névoa é vista como um violento movimento quando a luz a atinge, movimento este que, em sua rapidez, assemelha-se ao bater das asas de um beija-flor. Posteriormente, ele poderá ver que este bater de asas ou teia de luz está repleto com as cores do arco-íris, entre as quais inúmeros pontos de luz prateada que se arremetem de um lado para o outro. Quanto mais intensa for a luz, mais perceptíveis essas partículas se tornam à visão e maiores parecem ser. Projetam-se na atmosfera com imensa energia, aparecendo e desaparecendo continuamente, mas elas não descem para o solo. Nem todas elas são basicamente luz solar. Algumas têm outra origem. Sob uma inspeção mais aguda, essa teia no espaço parece consistir de pequenos flocos transparentes com um núcleo semelhante a um cometa, que é a centelha primeiramente percebida. Então, o floco, como um todo, torna-se transparente e turvo. Os físicos referem-se à luz dizendo que consiste tanto de ondas como de partícula, isto é, o próprio fóton é ambos as coisas. O ocultista, por sua vez, vê este fóton como uma cadeia pertencente à radiação do nosso Sol, tal como já foi descrito. O floco transparente pareceria representar o aspecto onda do fóton e a faísca o aspecto partícula. O ocultista sugere que o primeiro é negativo e o segundo positivo, porém, isto é experimental. No complexo corpo humano, diz-se que o éter de luz é dominantemente positivo nos homens e negativo nas mulheres. Vejamos como isso funciona. Os sentidos e as cores pertencem ao polo negativo e as reações sensoriais das mulheres são muitas vezes mais rápidas do que a dos homens. Elas veem as cores com mais clareza e sofrem menos da cegueira da cor. Suas auras etéricas também mostram uma ampla proporção do dourado éter de luz. Porém, a energia positiva do éter de luz é evidente no dinâmico impulso para a ação característica da encarnação masculina, e a aura masculina muitas vezes cintila densamente com os pontos de energia pertencentes a este éter. O homem também mostra mais o impulso ígneo. Desde que a luz é constituída de fótons e os fótons consistem tanto de ondas como de partículas, ambos são vistos completamente unidos no espaço. Na tentativa de estudar o éter de luz, o estudante não deveria olhar para um objeto, para a parede ou teto, mas diretamente para dentro do espaço.
A observação seguinte merece a nossa atenção. O éter de luz é uma substância de um tipo peculiar que não tem o mosaico atômico familiar que normalmente designamos como matéria. Podemos designá-lo como uma substância, mas também como espaço, mantendo em mente que o espaço pode possuir certas características morfológicas ou estruturas que o tornam muito mais complicado que os conceitos de geometria euclidiana. Na realidade, na física moderna, a expressão éter de luz, despojada de suas alegadas propriedades mecânicas, e o espaço físicos são considerados sinônimos. O estudante poderá observar esse éter pela primeira vez se estiver reclinado no leito, num quarto bastante iluminado e olhar para o canto do teto. Seus olhos não devem pousar na superfície, mas dentro do espaço em si. Então começará a ver ondas e fagulhas do éter de luz. Deve ser evitado forçar os olhos.